coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o intérprete Heron Cordeiro. Hoje iremos falar sobre composição e decomposição de números naturais. Então, vamos lá. Imagine que você anda por um bairro de Belo Horizonte e observa o número de uma casa. Aí tá aí a casa, né? Número 291. Então, ao observar esse número, você fica lembrando da composição desse número, como ele foi composto, como ele foi organizado. Então, olha lá, eu tenho 291. 291 é formato de quê? Né? É 200 mais 90 mais 1, né? Então, você tem um número 291 que é formado de 200 mais 90 mais 1. E o 200 e o 90, como que eu posso representar e decompor mais ainda esse número? É como? O 200 eu posso escrever 2 vezes 10 vezes 10, mais 9 vezes 10 mais 1. O 10 vezes 10, ele também pode ser multiplicado. 10 vezes 10, 100, que seria 2 vezes 100 mais 9 vezes 10 mais 1. Essa que seria a decomposição. Então, vamos entender, né, a composição e a decomposição. Antes da gente entender sobre isso, o que nós temos que sempre ter lembrança? Que o nosso sistema de numeração, né, ele é composto por 10 algarismos. Quem são esses algarismos? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Ó, o 10 não. 10 não entra, não. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E você tem que lembrar, né, do nosso sempre quadro posicional, né, do sistema. Você lembra desse quadro posicional? Então, vamos lá. Caso você esqueceu no nome, é o QVL, é o QP, tanto faz, né? Que é composto de quê? A unidade, que é o número simples, né? Sem representação de multiplicação. Então, vamos lá. É o 1, né? Uma unidade. A dezena, para compor a dezena, eu tenho que ajuntar 10 unidades. Então, uma dezena, ela é representativa com 10 unidades. A centena, para eu chegar nas casas da centena, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar, né, 100 unidades. Então, uma centena é composta de 100 unidades. Isso que é o meu quadro posicional. Então, para você entender melhor o nosso quadro posicional, eu tenho a unidade que ela vale, cada elemento aqui tem o valor 1, né? Então, se eu tiver 9 unidades, eu tenho 9 elementos. 1 com mais 1, com mais 1, com mais 1, com mais 1, até chegar a 9 elementos, né? Se você multiplicar a unidade por 10, você forma a dezena. Lembrando que dezena lembra 10. Dezena de 10. Porque foi a unidade multiplicado por 10, tá bom? A centena, como que eu formo a centena? Eu multiplico a dezena por 10. Multiplicando a dezena por 10, eu vou encontrar a centena, que é 10 vezes 10, que forma 100. Então, voltando, a centena, eu tenho 100 unidades. A dezena, cada dezena tem 10 unidades, tá bom? Então, vamos para o próximo. Unidade tem o valor 1, dezena tem valor 10, porque são 10 unidades, centena tem um valor numérico, né? Cada centena tem valor multiplicado por 100,
porque para cada uma tem 100 unidades, daí por diante, porque eu posso continuar multiplicando infinitamente por 10, tá? Então, a unidade é de primeira ordem, a dezena é de segunda ordem, a centena é de terceira ordem. Então, para você numerar a ordem de cada uma, né, posição, você vai fazer o quê? Você sempre vai numerar de trás para frente o número. Então, no caso, nós só colocamos 3 ordens, mas os nossos números são infinitos, né? Então, eu posso ter infinitas ordens. Então, vamos lá. Então, você já viu que uma unidade, né? A unidade tem o valor 1, que é da primeira ordem. A dezena tem o valor 10, que é da segunda ordem. A centena, do mesmo jeito. Cada centena tem o valor 100, né? Que é da terceira ordem. Bom, então como é que eu vou representar o nosso número 291? O 291, né? Eu vou representar a unidade. Então, vamos lá. É uma unidade, tá? O 9. Como que eu represento esse 9 no meu quadro posicional? Eu vou por 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Centena. A centena, 291, a centena são 2, então eu tenho 2 centenas. O que você tem que lembrar é o quê? Que cada elemento aqui da dezena foi multiplicado por 10. Cada elemento aqui da centena foi multiplicado por 100, que a gente sempre faz a posição, né, do referente à unidade, que é a unidade padrão. Então, vamos lá. No caso, como a gente já viu anteriormente, como eu tenho 9 dezenas, é 9 vezes 10, como o próprio nome diz. Dezena de 10, tá? Cada centena foi multiplicado, cada centena tem um valor 100. Então, eu tenho 2 centenas, é a mesma coisa de fazer 100 com mais 100, que é igual a 200. Então, meu número, né? O meu sistema de numeração, ele é multiplicativo e aditivo. Multiplicativo por quê? Porque para cada vez que você chega na dezena, ou na unidade, ou na centena, tanto faz, você tem que multiplicar pelo valor de posição, do valor de ordem. Tá? Então, se eu tenho 9, eu tenho que multiplicar 9 vezes 10, que é a posição da ordem aqui, que é a segunda ordem. A centena, eu tenho 2, eu tenho que multiplicar por 100, que é da terceira ordem. Ele é aditivo, por quê? Porque para compor o número, né? Eu decompus o 200 e para compor o número 291, né? Eu decompus o número 291, né? E para compor o número 291, eu tenho que fazer o somativo, que é 200 com mais 90 com mais 1. Somando tudo, deu 291. Vamos a outro exemplo. Então, vamos lá. Imagine que você ajuda a sua mãe a organizar um campeonato. Então, você está lá ajudando a sua mãe, né, um campeonato, né, de natação. E a sua função, né, é exatamente entregar as fichas, né, para as pessoas que chegarem para fazer a inscrição preencherem, tá bom? Então, vamos lá. Aí chega lá um menininho, né, e fala assim: olá, eu vim fazer a inscrição para o campeonato de natação. Aí você
ser todos solícitos ou todas solícitas, né? E falar assim, pois não, sim, né? Aqui está a ficha para você entregar. É isso que é o contexto da nossa situação aqui. Aí a pessoa que está fazendo a inscrição vai te devolver o papel já preenchido, que é a inscrição, né? Aí você pega e entrega, né? Aqui está a ficha. Olha que legal! É muito interessante como o número é composto na nossa vida no dia a dia. Olha que legal a inscrição de Pedro. Quantos números tem só no preencher uma ficha? Então, a gente tem que saber como é que é a estrutura desses números, tá bom? Então, Pedro mora na rua Bartolomeu Bueno, número 376, bairro Peró 2, cidade Três Corações, Minas Gerais. O CEP é 37.417.518. A data, né, da inscrição foi qual? 8/7/2020. Olha que legal. Só no preencher uma ficha de inscrição, você já tem o número 376, o 2 que está no bairro, o 3 que está no nome da cidade, né? E o CEP e a data também tem um punhado de número. Então, vamos lá. Então, vamos aproveitar os números existentes na ficha para a gente entender melhor a estrutura dos números. Então, vamos lá. Observando de novo os nossos números aí. Então, para começar, nós vamos selecionar o número 376, que é da casa de Pedro, tá bom? Então, vamos entender a estrutura de cada dígito que está ali. Dígito ou algarismo é a mesma coisa, tá bom, coleguinha? Quando eu falo que, quando a atividade ou alguém virar para você e falar assim, o algarismo do número ou o dígito no número é a mesma coisa. No caso, algarismo e dígito, o que é isso? É como se fosse, fazendo um paralelo para você entender melhor, é como se fosse as letras do nosso alfabeto. Só que tem que na matemática não tem o A, o B e o C das letras. O que compõe os nossos números são algarismo ou dígito, que eu falei anteriormente, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos que compõem todos os números da nossa vida, tá bom? Então, olhando a estrutura do número, vamos lá. O número 6, né? Começando sempre de trás para frente. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, esse número é de 3 ordens. A primeira ordem é o quê? É a primeira ordem, ou também conhecida como ordem das unidades. Então, como eu tenho 6, né? Eu tenho 6 unidades, que é a primeira ordem. A segunda ordem é o quê? A segunda ordem é a ordem das dezenas, tá? Então, a dezena, você lembra como o nome disse? Dezena, lembra? 10. Então, significa que é 7 dezenas. Eu tenho 7 dezenas. E o que vale a dezena? É 7 vezes 10, que é igual a 70 unidades. Então, eu sei que o 7 aqui, ele tem um valor de 70, porque ele está na segunda ordem. O 3, ele é da terceira ordem, que é a ordem das centenas. E o que é essa ordem da centena? Essa ordem da centena é o quê? Significa que eu tenho 3 centenas. Que centena lembra o quê? Centena lembra 100. Então, ficou 3 vezes 100. Centena também significa que eu tenho 30 dezenas. Olha lá, ó.
se eu pego aqui, ó, e coloco 0 aqui, formou quem? 30 dezenas. Você lembra que é unidade, dezena e centena? Então, eu estou na centena, significa que eu tenho que colocar o 0 na dezena, porque eu estou olhando só a centena. Formou quem? 30 dezenas, que é 30 vezes 10. Que é também 300 unidades. Você lembra que o valor da centena é, cada centena é o quê? 100 unidades, não é? Então, como eu tenho 3, é 3 vezes 100, que vai ser 300 unidades. Que eu também posso fazer o quê? 10 vezes 10, 100, vezes 3, e ainda volta nos 300 unidades. Por que eu estou falando isso? Para você entender como que cada número tem o seu valor posicional, né? E cada posição que você vai acrescentando, ele foi multiplicado novamente por 10. Então, o primeiro posicionar, a primeira ordem, a posição é 1, né? É simples. A segunda ordem significa que a unidade foi multiplicada por 10, então cada ordem aqui da segunda ordem foi multiplicado por 10. E você multiplicar novamente por 10, você encontra a próxima ordem. Então, 10 vezes 10, 100. Cada ordem, cada elemento da terceira ordem foi multiplicado por 100. Então, olha que legal. Pedro recebeu a confirmação da inscrição. Só que tem que essa confirmação de inscrição, ela veio com um enigma, né? Com um número enigmático. Olha lá, olha que bonitinho. Pedro recebeu a inscrição com um enigma. Aí ele achou muito interessante. Quando ele virou o papelzinho ali do verso, tinha o quê? Exatamente o valor de cada código. O quadradinho, para cada quadradinho, vale 1. Para cada triângulo, vale 10. Para cada círculo, vale 100. Para cada hexágono, tem valor de 1000. Para cada pentágono, tem valor de 10.000. Olha, o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando com as ordens, né? Porque foi multiplicado por 10, 1 vezes 10, 10 vezes 10 formou 100, 100 vezes 10 formou 1000 e 1000 vezes 10, 10.000. Então, logo Pedro, que é um menino muito inteligente, ele se colocou exatamente para decifrar o enigma. Olha o enigma da primeira parte. Eu tenho o quê? Quadrado, triângulo e círculo nesse enigma. Então, eu tenho que saber o que é o valor do círculo, que é 100, o valor do triângulo, que é 10, e o valor do quadrado, que é 1. Então, só organizando. Organizando aí. Então, vamos lá. Vamos pegar só os quadradinhos. Cada quadradinho tem o valor de 1, não é? Então, ficou o quê? Voltando aqui. 6 vezes 1. Por que 6 vezes 1? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada quadradinho tem um valor de 1. 6 vezes 1, 6. Vamos lá. Triângulo. Quantos triângulos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Cada triângulo tem um valor de 10. Então, 7 vezes 10, 70. Cada círculo tem um valor de quanto? 100. Então, tenho 3 círculos, então 3 vezes 100, 300, certo? Então, o nosso sistema decimal ele é multiplicativo porque eu multiplico cada um pela ordem que tem. E ele é aditivo porque eu tenho que adicionar os valores. Então, ficou 300 mais 70 com mais 6, que formou que número? 376. Olha que legal! 376 é exatamente o número da casa de Pedro, tá?
Então, exatamente o número da casa de Pedro. Coleguinha, por hoje é só. A nossa aula terminou. Até a próxima aula.